Olá, paz seja convosco. É um privilégio estarmos reunidos para refletir sobre dois aspectos cruciais que moldam a vida urbana contemporânea: a espiritualidade na cidade e as reflexões sobre a própria cidade. Vivemos em um mundo onde as cidades não são apenas centros de desenvolvimento econômico e social, mas também palcos complexos onde a espiritualidade e a experiência humana se entrelaçam de maneira profunda e frequentemente desafiadora. À medida que mergulhamos nesses tópicos, o nosso objetivo é entender como a espiritualidade se manifesta nas cidades e como podemos interpretar e responder às realidades urbanas que enfrentamos. A cidade, com sua dinâmica vibrante e desafios únicos, apresenta uma tela onde diferentes crenças e práticas espirituais se encontram e interagem. Analisaremos como a espiritualidade pode ser uma força vital que oferece esperança e direção no meio da correria urbana, além de explorar como a cidade, como um organismo social e cultural, influencia e é influenciado por essas práticas espirituais. Vamos explorar a maneira como o contexto urbano afeta a nossa compreensão da espiritualidade e como podemos, enquanto indivíduos e comunidade de fé, navegar por essas complexidades com sabedoria e propósito. Através desta reflexão, esperamos encontrar inspiração para um engajamento mais profundo e significativo com nossa realidade urbana. A urbanização no Brasil transformou profundamente a estrutura social e econômica do país. À medida que milhões de pessoas migraram do campo para as cidades em busca de melhores oportunidades, o cenário urbano passou a ser marcado por um crescimento acelerado e muitas vezes desordenado. Esta transição gerou profundas mudanças, tanto no estilo de vida das pessoas quanto nas dinâmicas sociais. Com o crescimento das cidades, surgiram áreas de concentração de pobreza, como as favelas, que se tornaram uma característica marcante do ambiente urbano brasileiro. Além disso, a desigualdade social, que já era uma realidade, se acentuou, criando novos desafios para a população e para as instituições, incluindo a igreja. A urbanização trouxe consigo uma série de oportunidades, como o desenvolvimento econômico e acesso a serviço e tecnologias avançadas, mas também apresentou desafios como a marginalização de grande parcela da população. Para a igreja, entender esse contexto é vital para adaptar sua missão e atuação, de modo a ser relevante e impactante na vida das pessoas que agora vivem em um ambiente urbano complexo e dinâmico. Aqui abordamos a impressionante urbanização que ocorreu ao longo dos séculos. No início do século XIX, apenas 3% da população mundial vivia em áreas urbanas, mas essa cifra cresceu dramaticamente para cerca de 70% hoje. Essa transição reflete não apenas uma mudança demográfica, mas uma revelação na forma como as pessoas vivem e interagem e praticam sua fé. As cidades tornaram-se o coração pulsante da vida moderna, onde a cultura, a economia e a espiritualidade se entrelaçaram de maneiras complexas. Elas oferecem oportunidades sem precedentes, mas também
apresenta uns desafios únicos. A vida nas cidades exige uma adaptação constante, onde as pessoas buscam novas formas de expressar sua espiritualidade e manter conexões significativas em meio ao ritmo acelerado da vida urbana. Neste contexto, a igreja é chamada a repensar sua missão e abordagem, tornando-se um farol de orientação e apoio para os que enfrentam as pressões e as complexidades da vida nas cidades. Este slide serve como um ponto de partida para explorar como a espiritualidade pode florescer nas áreas urbanas e como a igreja pode ser uma força positiva neste cenário dinâmico e desafiador. Neste ponto, analisamos o comportamento do cidadão moderno nas cidades e como o ambiente urbano molda suas atitudes e relações. O individualismo é uma característica marcante da vida nas grandes metrópoles. As pessoas, muitas vezes focadas em suas próprias necessidades, acabam se distanciando uma das outras, criando uma sociedade onde a conexão humana é escassa. Esse afastamento pode levar a uma vida solitária, mesmo em meio a uma multidão. A solidão é outro desafio significativo nas cidades. Apesar de estarem rodeadas por muitas pessoas, muitas vezes os indivíduos sentem-se isolados devido à falta de relacionamento significativos. A correria do dia a dia nas cidades raramente permite que se dedique tempo para construir laços profundos, resultando em uma sensação de vazio emocional. Além disso, a segregação social é um fenômeno presente nas áreas urbanas, onde diferentes classes sociais convivem em proximidade física, mas mantêm uma grande distância social. Bairros ricos e pobres muitas vezes são separados por barreiras invisíveis, e essa divisão impede a formação de uma comunidade verdadeiramente unida. A igreja, nesse cenário, pode desempenhar um papel crucial ao promover a conexão, combater a solidão e construir pontes entre as diferentes classes sociais. Ao entender esses desafios, a igreja se posiciona para ser uma fonte de esperança, oferecendo um espaço onde todos podem encontrar aceitação, comunhão e propósito. Aqui examinamos como a Bíblia aborda o conceito de cidade e suas implicações espirituais. As Escrituras frequentemente usam as cidades como cenários para revelar aspectos importantes da espiritualidade e da moralidade. Por um lado, cidades são apresentadas como locais de pecado e corrupção. Passagens como as de Gênesis e Apocalipse nos mostram cidades como símbolos de decadência e injustiça, refletindo as falhas humanas e os desafios éticos que surgem em ambientes urbanos. Por outro lado, a Bíblia também oferece uma visão utópica da cidade de Deus, descrita como um lugar de paz, justiça e comunhão perfeita com Deus. Essa dualidade ressalta tanto os desafios quanto as oportunidades presentes nas cidades. Apesar das críticas, há uma visão esperançosa e positiva que aponta para uma cidade ideal onde a justiça e a harmonia prevalecem. Com a crescente urbanização do mundo, com quase 3 bilhões de pessoas vivendo em centros urbanos, é crucial para a igreja refletir como aplicar esses princípios bíblicos à realidade das cidades modernas. A igreja deve buscar uma compreensão mais profunda de como viver e manifestar a fé de maneira relevante e impactante no contexto urbano atual. Assim, a Bíblia não apenas oferece uma crítica, mas também
um guia para uma vida espiritual significativa das cidades. Aqui abordamos a relação de Jesus com as cidades e como ele ajustou sua mensagem para se conectar com as realidades urbanas. Inicialmente, Jesus passou a maior parte de seu ministério em áreas rurais da Palestina, evitando as grandes cidades devido às questões complexas e à injustiça que encontrou. Seu ministério tinha uma abordagem mais provincial e nacionalista, focando em pequenos povoados e aldeias. No entanto, a mudança significativa aconteceu com o surgimento de Jerusalém como um centro de importância crucial para a disseminação do Evangelho. Jerusalém era um núcleo religioso e comercial que atraía visitantes de várias partes do mundo mediterrâneo. Através desse contexto urbano, a mensagem de Jesus começou a se expandir para outras cidades, mostrando a importância de adaptar o ministério às necessidades urbanas. E essa adaptação é relevante para a igreja moderna, que deve enfrentar as complexidades das cidades contemporâneas. Nas áreas urbanas, as pessoas enfrentam desafios para definir suas identidades religiosas e morais. A igreja deve inspirar seus membros a seguir os princípios de Jesus e a promover a justiça e a compaixão, mesmo em meio aos desafios urbanos. O ministério de Jesus em contextos urbanos ensina que o Evangelho é aplicável e transformador, independentemente das circunstâncias, desde que seja adaptado com sensibilidade e compaixão às realidades das cidades. Nesse ponto, examinamos como o Evangelho precisou se adaptar quando começou a se espalhar para as cidades e por que essa mudança de contexto é vital para a igreja moderna. No início, o ministério de Jesus focou em áreas rurais, como povoados e aldeias, evitando grandes centros urbanos devido aos desafios e injustiça que encontrava. Porém, com a fundação da primeira comunidade cristã em Jerusalém, uma transformação significativa ocorreu. Jerusalém, como um vibrante centro religioso e comercial, foi o ponto de partida para a expansão do Evangelho para outras cidades. A necessidade de alcançar as pessoas em ambientes urbanos levou Jesus a adaptar sua mensagem para responder aos desafios e complexidades dessas cidades. A mensagem cristã, portanto, começou a ser transmitida em um contexto urbano diversificado e multifacetado. Para a igreja contemporânea, isso implica um aprendizado valioso, a necessidade de ajustar a forma como a mensagem é comunicada e vivida. Com a crescente urbanização, as igrejas devem ser flexíveis e sensíveis às realidades específicas da cidade. A adaptação ao contexto urbano envolve compreender a diversidade, a luta pela identidade e a construção de comunidades de apoio espiritual. Essa evolução é essencial para que a mensagem do Evangelho continue a ser relevante e transformador nas complexas realidades das cidades modernas. Aqui investigamos como o Evangelho se expandiu para as cidades gregas e romanas e o impacto dessa disseminação na espiritualidade urbana. Após a ressurreição de Cristo, a mensagem do Evangelho não se limitou à Palestina, mas se espalhou rapidamente pelos centros urbanos do Império Romano. As principais rotas comerciais marítimas e terrestres facilitaram a propagação da fé, resultando em comunidades cristãs emergentes em várias cidades do mundo mediterrâneo em um curto período. Essa expansão nos ensina que o Evangelho tem uma capacidade única de transcender
barreiras culturais e sociais, mostrando sua relevância para qualquer contexto urbano. No entanto, também surgiram desafios específicos. As cidades antigas eram caracterizadas por longas horas de trabalho, baixos salários e condições de vida difíceis, questões que impactavam a vida espiritual das pessoas. Esse cenário nos lembra que a espiritualidade deve ser integrada nas realidades diárias das cidades. A igreja deve estar atenta às necessidades práticas das pessoas urbanas e adaptar sua abordagem para oferecer suporte espiritual que ressoe com as experiências cotidianas dos moradores. Em suma, a disseminação do Evangelho nas cidades gregas e romanas oferece lições sobre como a espiritualidade pode prosperar em ambientes urbanos, mesmo quando confrontada com desafios significativos. Aqui analisamos as crises enfrentadas pelos cidadãos urbanos e o papel crucial da igreja em endereçar essas questões. A vida das cidades modernas pode ser cheia de desafios, desde problemas familiares e financeiros até crises existenciais e de estresse. O ritmo acelerado e a pressão constante para equilibrar o trabalho e vida pessoal frequentemente levam a dificuldades significativas. Além disso, a abordagem e a fragmentação das informações na era moderna podem resultar em uma visão estreita do mundo, tornando os cidadãos meros consumidores de dados e não necessariamente críticos ou informados. As cidades também estão associadas a problemas como a violência, desigualdade e discriminação contra grupos marginalizados. A igreja tem um papel essencial aqui, não apenas oferecendo orientação espiritual, mas também envolvimento prático. Não pode se limitar a uma espiritualidade contemplativa desconectada das realidades urbanas. Em vez disso, deve se adaptar, oferecendo apoio que ressoe com a vida agitada nas cidades urbanas. Isso pode incluir promover valores cristãos e criar programas que ajudem a enfrentar as crises específicas da vida na cidade. Em suma, a igreja deve ser uma fonte de esperança e apoio, respondendo ativamente às complexidades e desafios da vida urbana, integrando a mensagem do Evangelho às necessidades práticas e espirituais dos cidadãos das cidades contemporâneas. Aqui exploramos como a igreja pode atuar como um agente de mudança nas cidades, abordando tanto as necessidades espirituais quanto sociais das comunidades urbanas. A igreja não deve se limitar a ser um local de culto, mas sim se envolver profundamente com a realidade da vida urbana. Isso inclui lidar com questões como moradia, saúde, segurança e educação, que impactam diretamente a qualidade de vida nas cidades. É essencial que a igreja não adote uma mentalidade comercial ou esperar que Deus resolva todos os problemas sem esforço humano. A realidade urbana é complexa e as dificuldades muitas vezes proporcionam oportunidades para o aprendizado e crescimento. Portanto, a igreja deve entender as tendências e necessidades específicas de sua comunidade, desenvolvendo programas e iniciativas que atendam essas demandas com base nos princípios das Escrituras. Além disso, a igreja deve evitar a influência das dinâmicas de mercado e se concentrar em ser uma força de mudança positiva, promovendo a
diversidade e a integração entre os diferentes grupos sociais. Participar ativamente de projetos comunitários e colaborar com outras entidades para melhorar a vida urbana é essencial. Assim, a igreja pode encarnar os valores do Evangelho e ser uma parte significativa e transformadora na vida das cidades contemporâneas. Neste slide, vamos discutir como a igreja pode servir como um catalisador de mudança nas cidades ao compreender e responder às necessidades específicas do ambiente urbano. Para ser eficaz, a igreja não deve se limitar a um espaço de culto, mas deve se integrar de maneira significativa na vida da cidade. A presença da igreja nas questões urbanas é fundamental. A igreja deve se envolver com desafios cotidianos como moradia, saúde e segurança, oferecendo apoio prático e soluções reais. Por meio de programas e ações voltadas para as necessidades locais, a igreja pode demonstrar o amor de Deus de maneira tangível e construir uma ponte de confiança com a comunidade. Além disso, é essencial que a igreja adote uma abordagem compassiva, reconhecendo as múltiplas pressões e estresse que os cidadãos urbanos enfrentam. Em vez de uma abordagem universal, a igreja deve adaptar suas iniciativas às particularidades de cada cidade, abordando a discriminação e a desigualdade com soluções apropriadas. Ao se tornar um apoio ativo e adaptável, a igreja pode inspirar mudanças positivas, promovendo a espiritualidade e contribuindo para a resolução de questões sociais nas cidades. A chave é estar profundamente conectada com as realidades urbanas e engajada em oferecer suporte prático e espiritual significativo. Vamos começar a nossa análise explorando o contexto da urbanização no Brasil e a importância da igreja no ambiente urbano. O Brasil vivencia uma urbanização acelerada e frequentemente desordenada, caracterizada por um rápido crescimento das cidades que sobrecarrega a infraestrutura e intensifica problemas como violência e a falta de serviços essenciais. Este cenário cria um ambiente desafiador onde a qualidade de vida pode ser comprometida e a coesão social frequentemente fragilizada. Aqui a presença da igreja se torna vital. A igreja urbana não apenas oferece apoio espiritual, mas também pode atuar como um agente de mudança social, ajudando a enfrentar as dificuldades associadas à urbanização. A importância da igreja vai além da esfera espiritual, pois sua atuação pode contribuir significativamente para a resolução de problemas sociais, promovendo solidariedade e apoio às comunidades mais afetadas. Ao longo da apresentação, vamos detalhar como o ministério pastoral pode se adaptar e responder a esses desafios e como a igreja pode aproveitar as oportunidades para influenciar positivamente as cidades brasileiras. Esta introdução estabelece a base para entender como a igreja pode se engajar efetivamente no contexto urbano contemporâneo. Vamos agora explorar as complexidades da urbanização no Brasil. A urbanização é um fenômeno global, mas no contexto brasileiro ele revela desafios específicos. O crescimento acelerado das cidades tem sobrecarregado a infraestrutura, resultando em deficiências significativas em áreas como transporte público, eletricidade e saneamento básico. Muitas áreas urbanas enfrentam falta desses serviços essenciais, o que compromete a qualidade da vida dos habitantes. Além das deficiências estruturais, há uma pressão crescente sobre o mercado de trabalho e a oferta de habitação.
A falta de emprego e moradias adequadas tem levado ao surgimento e expansão de favelas e áreas marginalizadas, criando um ciclo de pobreza e exclusão social. A expansão urbana desordenada é um reflexo da incapacidade das autoridades de planejar e responder adequadamente às demandas de uma população em rápida expansão. Entender essas complexidades é essencial para abordar o papel da igreja nas cidades. A igreja precisa ir além da esfera espiritual, enfrentando desafios práticos e sociais que afetam a vida urbana. A conexão entre a mensagem cristã e a realidade da urbanização é fundamental para um ministério pastoral eficaz, exigindo uma abordagem sensível e adaptada às necessidades das comunidades urbanas. Vamos agora examinar os desafios enfrentados pelas grandes cidades brasileiras. Nas metrópoles, o crescimento desordenado é um problema predominante. Esse crescimento rápido e muitas vezes descontrolado resulta em uma série de dificuldades, incluindo questões habitacionais severas. Muitos programas governamentais não conseguem atender adequadamente a população de baixa renda, o que leva à formação de áreas marginalizadas como as favelas, onde as condições de vida são precárias e a infraestrutura é insuficiente. Outro desafio significativo é a violência institucionalizada. As grandes cidades brasileiras, com sua diversidade de interesses e sistema de valores, enfrentam um ambiente de alta criminalidade e insegurança. A violência não é apenas um problema de segurança pública, mas também reflete a complexa teia de desigualdades sociais e econômicas. Diante desses desafios, a igreja não deve se limitar a uma presença física nas cidades. Ela precisa ser uma força ativa na busca de soluções. O papel da igreja é fundamental na transformação social e espiritual das comunidades urbanas, oferecendo suporte e estratégias para enfrentar as realidades difíceis que os habitantes das grandes cidades enfrentam. É crucial que nossa fé se manifeste através de ações práticas que abordem as necessidades e problemas reais das comunidades urbanas. Vamos agora explorar a lógica subjacente à urbanização do Brasil, focando nas contradições sociais e na injustiça institucionalizada que caracterizam a vida urbana. As cidades brasileiras revelam uma disparidade profunda entre seus habitantes. Enquanto alguns têm acesso a empregos bem remunerados e habitação de qualidade, outros enfrentam desemprego e a falta de moradia adequada. Essa disparidade não é meramente acidental, mas sim o resultado de um sistema que favorece a manutenção do status por certas classes sociais que buscam ampliar sua influência e controle sobre os recursos urbanos. A injustiça institucionalizada é uma característica crucial deste cenário. As estruturas de poder muitas vezes perpetuam desigualdades, criando barreiras ao acesso justo a oportunidades e recursos. Isso é visível em vários aspectos da vida urbana, como no sistema de justiça criminal, nas políticas habitacionais e na educação, onde os privilégios e direitos são muitas vezes reservados para poucos. Reconhecer essas contradições e injustiça é vital para a ação da igreja. Em vez de se limitar a uma presença passiva, a igreja deve atuar como uma voz profética, desafiando as injustiças e promovendo a justiça social.
É essencial que a igreja esteja atenta às necessidades dos marginalizados e oprimidos, buscando ativamente maneiras de trazer transformação e equidade para essas realidades urbanas. Compreender essas complexidades permitirá à igreja desempenhar um papel mais eficaz na promoção do bem-estar e da justiça nas cidades. Vamos explorar o papel crucial da igreja em meio à urbanização rápida e suas implicações nas cidades. Com o crescimento das populações urbanas, surgem novas dinâmicas que oferecem tanto desafios quanto oportunidades para a igreja. Em um ambiente urbano repleto de diversidade cultural e social, a igreja tem a chance de impactar muitas vidas, mas também deve lidar com questões complexas. A urbanização traz consigo uma série de desafios, como desigualdade social, pobreza e falta de moradia, que exigem uma resposta ativa da igreja. Ela precisa ser inclusiva e acolhedora, enfrentando problemas sociais, enquanto continua a promover valores espirituais. A questão da relevância também é fundamental, como a igreja pode se manter relevante e engajadora em um contexto urbano marcado por competição e secularismo. Para enfrentar esses desafios, a igreja deve desenvolver estratégias inovadoras e criativas, como programas sociais e parcerias com outras organizações. Engajar-se ativamente na comunidade e promover a justiça social são passos importantes. A cidade oferece um campo fértil para que a igreja seja uma força positiva, construindo comunidades mais justas e espiritualmente enriquecedoras. É essencial que a igreja compreenda profundamente o contexto urbano para desempenhar efetivamente seu papel transformador. Vamos abordar o desafio missionário que o islamismo representa nas cidades. Um tópico que ganha relevância à medida que as áreas urbanas se tornam cada vez mais diversificadas. O islamismo é uma das maiores religiões do mundo. Tem uma presença significativa nas cidades devido à migração e à diversidade étnica. Isso cria tanto oportunidades quanto desafios para a missão da igreja. Nas áreas urbanas, os muçulmanos frequentemente mantêm crenças religiosas fortes e enfrentam pressões sociais para permanecerem fiéis à sua religião. Em algum contexto, a conversão ao cristianismo pode ter consequências severas, o que exige uma abordagem missionária sensível e cuidadosa. Missionários frequentemente adotam estratégias discretas, como trabalhar em profissões comuns para estabelecer conexões e compartilhar o evangelho de forma não invasiva. Além disso, a divergência de apoio entre a igreja evangélica e as visões muçulmanas sobre Israel pode criar tensões e aumentar os riscos para os missionários. No entanto, mesmo diante desses desafios, há relatos de conversões, especialmente em regiões como a Janela 1040, que veremos no terceiro ano em missiologia. E essa Janela 1040, onde o evangelho é menos acessível. A ação missionária deve ser guiada pelo amor e pela paciência, permitindo que o Espírito Santo trabalhe através dos esforços dos missionários. Em resumo, entender o contexto religioso e cultural dos muçulmanos nas cidades é fundamental para a missão da igreja. É necessário adotar estratégias criativas e sensíveis para superar barreiras e efetivamente compartilhar a mensagem cristã. Vamos explorar os princípios fundamentais da ação da igreja na cidade, inspirados pela atuação do apóstolo Paulo. Paulo desempenhou um papel essencial na expansão do cristianismo nas cidades do mundo antigo e seus princípios continuam
sendo relevantes para a igreja urbana contemporânea. Paulo via a edificação da igreja como a concretização das promessas de Deus e a manifestação de Cristo no mundo. Para ele, a plantação de igrejas nas cidades não era apenas sobre conversão individual, mas sobre formar comunidades cristãs fortes e comprometidas. Isso nos ensina a importância de construir e fortalecer igrejas locais nas cidades, onde os crentes podem crescer em fé e apoio mútuo. Por outro lado, Paulo enfatiza o Evangelho como alicerce da igreja. Ele acreditava que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e centralizava a sua missão na proclamação dessa mensagem. Isso nos lembra que nas cidades a proclamação do Evangelho deve ser o coração do ministério da igreja, especialmente em meio às diversidade de crenças. A visão escatológica de Paulo também moldava a sua abordagem, incentivando uma ação urgente para a construção da igreja em preparação para a volta de Cristo. Isso nos lembra que a missão da igreja não é apenas para o presente, mas também implicações eternas. Finalmente, Paulo demonstra a importância de estabelecer igrejas locais, treinando novos convertidos, estabelecendo lideranças e supervisionando as comunidades. Esse enfoque reforça a necessidade de investir em comunidades de fé específicas, garantindo a continuidade e a expansão do Evangelho nas cidades. Esses princípios derivados da atuação do Paulo oferecem valiosas diretrizes para a igreja enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades nas áreas urbanas contemporâneas, mantendo o foco na edificação, evangelização e relevância escatológica. Agora vamos analisar a importância da ação pastoral efetiva nas cidades. O ministério pastoral desempenha um papel vital em ambientes urbanos, onde as complexidades da urbanização apresentam desafios únicos. Em um contexto urbano, as necessidades espirituais e sociais são amplas e variadas, tornando o ministério pastoral ainda mais crucial. Os pastores têm a responsabilidade de liderar e nutrir a fé dos crentes, proporcionando orientação espiritual em um ambiente saturado de influências diversas. A pregação da palavra de Deus é um dos pilares do ministério pastoral. É através da pregação que a mensagem do Evangelho é compartilhada, instruindo e transformando os membros da igreja. Em cidade onde as pessoas estão expostas a diferentes ideologias, a pregação sólida é essencial para fornecer um fundamento espiritual seguro. Além da pregação, a visitação pastoral é fundamental. Em um mundo muitas vezes marcado pelo isolamento, as visitas ajudam a construir relacionamentos mais profundos e oferecer apoio personalizado. A presença do pastor pode romper o isolamento e proporcionar um cuidado genuíno. O aconselhamento pastoral também é crucial. Nas cidades, as pessoas enfrentam uma gama de desafios emocionais, familiares e financeiros. O acolhimento oferece suporte e uma perspectiva cristã para lidar com essas dificuldades e ajudando os membros da igreja a encontrar soluções e apoio. Em suma, a ação pastoral efetiva na cidade é multifacetada. Os pastores precisam se envolver na pregação, visitação e aconselhamento para atender às diversas necessidades das comunidades urbanas. Este ministério é essencial para a igreja desempenhar seu papel na cidade, oferecendo apoio espiritual e orientação em um ambiente urbano desafiador. Agora vamos abordar os desafios significativos que os pastores enfrentam na pós-modernidade. Este período é caracterizado por rápidas mudanças culturais, o que impacta diretamente o ministério pastoral. Entre os principais desafios está a ansiedade gerada pelo excesso de opções e informações. As pessoas se preocupam constantemente em fazer as escolhas certas,
E os pastores precisam oferecer uma orientação que ajude os membros da igreja a encontrar paz e segurança em sua fé. Outro desafio é o irracionalismo, que questiona os modelos racionais do passado e favorece uma abordagem mais emocional e subjetiva. Isso pode tornar a comunicação da verdade espiritual mais complicada. Os pastores devem adaptar suas abordagens para respeitar as experiências emocionais sem comprometer a integridade da mensagem cristã. O desempenho é amplificado na pós-modernidade, especialmente nas cidades, onde a sensação de isolamento pode ser forte. Os pastores devem oferecer uma comunidade de apoio e direcionamento, ajudando os membros a encontrar propósitos e pertencimento. Além disso, a multiplicidade de escolhas e a falta de parâmetros claros de verdade geram confusão e incerteza. Os pastores precisam ajudar os fiéis a discernir e viver de acordo com os princípios cristãos, mantendo uma base sólida na palavra de Deus. Enfrentar esses desafios requer uma abordagem sensível às mudanças culturais e uma firmeza nos princípios bíblicos, oferecendo orientação e suporte eficaz aos membros da igreja. Vamos agora analisar alguns modelos inadequados da igreja e ministério pastoral e suas implicações. Em primeiro lugar, temos um modelo que enfatiza a dramatização e o entretenimento religioso. Este modelo pode transformar o culto em um espetáculo, desvirtuando a verdadeira adoração e a pregação da palavra de Deus. Embora a inovação e o envolvimento sejam importantes, quando o foco se desloca para o entretenimento, a igreja pode perder o seu propósito espiritual fundamental. Outro modelo inadequado é a incessante busca por novas formas de adoração que acabam afastando a igreja da proclamação do evangelho. A adoração é vital, mas se a inovação se tornar o objetivo principal, a pregação e o ensino das escrituras podem ser deixados de lado, e isso prejudica a nutrição espiritual dos membros e a eficácia da missão da igreja. O apóstolo Paulo destacou a centralidade do evangelho em suas epístolas, e qualquer modelo que distrai a igreja da pregação da palavra pode ser prejudicial. É essencial que pastores e líderes mantenham o evangelho como o centro de todas as práticas e ensinamentos da igreja, garantindo que a adoração e a vida comunitária estejam alinhadas com a mensagem central das Escrituras. Manter esse foco é fundamental para uma igreja saudável e eficaz. Agora vamos explorar propostas para o ministério pastoral na cidade com o objetivo de torná-los mais eficaz e relevante. A primeira proposta destaca a pregação como um pilar fundamental no ministério. A pregação não deve ser apenas um discurso durante os cultos, mas um meio de ensino e transformação que responde às complexidades da vida urbana. Adaptar a mensagem do Evangelho para enfrentar as preocupações contemporâneas é crucial para manter a relevância e a eficácia. Em segundo lugar, a visitação é apresentada como uma ferramenta poderosa para construir relacionamentos e combater a sensação de solidão comum nas áreas urbanas. As visitas pessoais permitem que os pastores ofereçam cuidado personalizado, conheçam melhor as necessidades dos membros e promovam o discipulado de maneira mais clara e direta. A terceira proposta enfoca o aconselhamento, que deve ser uma forma de orientação contínua. O aconselhamento pastoral pode seguir uma abordagem direta, oferecendo soluções, ou uma abordagem não diretiva, onde o foco é ouvir e ajudar os indivíduos a entender suas próprias emoções e desafios. Entender
suas próprias emoções e desafios. E a eficácia do aconselhamento depende da empatia e do interesse genuíno do pastor. Finalmente, a importância dos aspectos práticos é abordada. Isso inclui a criação de programas e estratégias para implementar a pregação, visitação e aconselhamento, bem como a capacitação de líderes e voluntários. Essas propostas visam enfrentar os desafios das cidades modernas e garantir que o ministério pastoral continue a ser uma força vital para a transformação espiritual e comunitária. E por fim, fazemos o resumo do capítulo 6, que aprofunda a relação entre a espiritualidade e a vida urbana, destacando como a cidade, com suas complexidades e diversidades, afeta a experiência espiritual dos indivíduos. No primeiro tópico, a espiritualidade na cidade investiga como a vida em um ambiente urbano pode moldar e transformar a prática da fé. Em um cenário de agitação e diversidade, os moradores das cidades enfrentam desafios únicos que influenciam sua espiritualidade. O capítulo examina como as pessoas buscam significado e conexão espiritual em meio ao ritmo acelerado e à diversidade cultural das cidades. A espiritualidade nas áreas urbanas muitas vezes precisa se adaptar a um ambiente dinâmico, exigindo uma abordagem que equilibra a profundidade espiritual com a realidade das pressões urbanas. O segundo tópico, reflexões sobre a cidade, oferece uma análise mais profunda do impacto que a vida urbana tem na experiência espiritual. Reflete sobre como as características da cidade, como a densidade populacional, a mobilidade e o anonimato podem criar tanto oportunidades quanto desafios para a prática da fé. A cidade pode ser um lugar de grande potencial espiritual, oferecendo uma rica tapeçaria de experiências e perspectiva, mas também pode amplificar o sentimento da desconexão e desamparo. O capítulo sugere que para cultivar uma espiritualidade significativa na cidade, é essencial desenvolver estratégias que integrem a experiência espiritual com as realidades urbanas, criando espaços de apoio e crescimento espiritual dentro do contexto urbano. À medida que concluímos nossa exploração sobre espiritualidade na cidade e as reflexões sobre a cidade em si, é importante que levemos conosco a compreensão de que a cidade é muito mais do que apenas um local físico. É um espaço onde a vida espiritual e os desafios cotidianos se encontram. A espiritualidade na cidade pode servir como um farol de esperança, orientando-nos através das complexidades da vida urbana e oferecendo um sentido de propósito e pertencimento em meio a caos e à diversidade. Considerando tudo o que discutimos, como somos chamados a ser agentes de transformação e luz dentro das nossas comunidades urbanas, devemos reconhecer a importância de responder às necessidades espirituais e sociais das pessoas que vivem nas cidades, sendo a presença de Cristo em todos os aspectos da nossa vida urbana. Ao refletir sobre a cidade, é essencial que mantenhamos um olhar atento às oportunidades e desafios que ela apresenta, buscando sempre a maneira de aplicar a nossa fé de maneira prática e eficaz, que nossas ações e decisões sejam guiadas pela sabedoria e pelo amor e que possamos contribuir para um ambiente urbano mais justo, acolhedor e espiritualmente vibrante, que a nossa jornada de fé se traduza em um impacto positivo em nossas cidades e em nossas vidas. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos aproximamos de Ti com corações gratos e humildes,
Agradecemos por este momento de reflexão e aprendizado sobre a espiritualidade na cidade e as complexidades das nossas realidades urbanas. Senhor, sabemos que viver em uma cidade pode ser desafiador, mas também é uma oportunidade para ver tua presença e a tua obra de maneira vibrante e tangível. Pedimos que nos concedas a sabedoria e discernimento para compreender as necessidades espirituais dos que nos cercam. Ajuda-nos a ser luz no meio da escuridão, oferecendo esperança e amor a todos os que encontramos. Que possamos refletir o teu amor e a tua verdade em cada ação, cada palavra e cada relacionamento que cultivamos em nossas cidades. Senhor, ajuda-nos a ser agentes de mudança, guiados pela tua palavra e pelo teu Espírito, que nossas vidas sejam um testemunho do teu poder e graça, e que possamos transformar nossas comunidades urbanas com a mensagem do Evangelho, enfrentando desafios com coragem e buscando sempre a tua orientação, e que todas nossas interações e esforços possam ser o reflexo do teu amor e da tua paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.